Você está grávida? Você está dando à luz em uma idade mais avançada. Essa criança definitivamente terá deficiências. O futuro dela é sombrio. Meu marido continuou sem nenhum pedido de desculpas. Se for uma criança com deficiência, eu não posso cuidar dela. Custaria muito dinheiro e eu não quero esse tipo de vida difícil. Faça um aborto. Se você não fizer, eu vou me divorciar de você. Essa é a verdadeira natureza do meu marido? O casamento não é sobre apoiar um ao outro? Todo o tempo e esforço que dediquei foram em vão? Frustração e tristeza passaram pela minha mente, e foi aí que minha segunda vida começou. Se você quer o divórcio, então tá tudo bem. No entanto, eu vou criar a criança tão bem em qualquer circunstância que você vai se arrepender. Não demorou muito para eu me acalmar. Eu dei silenciosamente o meu consentimento para o divórcio. Faça o que você quiser. Você não pode criá-lo sozinha. Não é como se ele fosse se dar bem na vida. No máximo, você terá que se contentar com uma criança com deficiência. Eu não posso ficar calada depois que meu marido insultou tanto nossa criança. Já que foi meu marido quem iniciou o divórcio, nunca vou deixá-lo se safar disso. As mulheres são criaturas fortes. Com certeza vou criar bem meu bebê e fazer meu marido se arrepender de sua decisão. Foi assim que eu me senti. Vou fazer 58 anos este ano. Conheci meu ex-marido quando estava na faculdade, casei com ele aos 30 anos e fomos felizes por um tempo. Tendo crescido em um lar com uma mãe solteira, eu tinha um forte desejo de me casar cedo e ter uma família calorosa com filhos. Meu marido entendeu minha situação e disse que amava crianças. Mas quando via crianças na rua, meu marido parecia não se importar com elas e raramente conversava comigo sobre o assunto. Eu assumi que, por ser homem, ele estava apenas envergonhado demais para falar sobre isso. No entanto, depois de muitos anos de casamento, ainda não tínhamos sido abençoados com filhos, e eu estava ficando um pouco impaciente. À medida que essa situação continuava, meu marido gradualmente ficava mais relutante em ter filhos do que já havia sido um dia. Talvez ele tivesse tentado cuidar de mim para não me colocar sobrecarga física e mental demais. Finalmente, aos 38 anos, quando eu estava prestes a desistir da ideia de ter um filho, finalmente consegui engravidar. Eu estava tão feliz, eu tinha certeza de que meu marido também ficaria feliz, depois de tudo pelo que passamos. Pelo menos era o que eu pensava. Ei, olha isso! Isso é parecido com o que você fala. Meu marido disse isso de repente, enquanto assistia a TV. Era um programa médico no qual um médico consulta os telespectadores sobre os seus problemas de parto. O assunto da consulta era uma mulher que em breve estaria na casa dos 30 anos. Ela disse que ela e o marido queriam ir ao hospital para um check-up para discutir sobre filhos, mas ela estava tendo dificuldades em contar isso ao marido. Você também está ficando bem mais velha. Do que você está falando? Ainda não desisti. A mulher na TV e eu temos idades próximas, então eu não pude deixar de me identificar com ela. Eu fiquei fixada no programa. Eu olhei para meu marido e ele parecia estar sorrindo um pouco. Ela não pode ter um filho, ela deveria desistir. Meu marido estava murmurando para si mesmo, olhando para a TV. Você não precisa dizer isso, você está falando como se estivesse falando comigo. Por que você está ficando tão emocionado? Você também precisa encarar a realidade. Eu estava ficando com raiva, mas decidi me acalmar um pouco. Eu não queria brigar, porque quanto mais tempo estávamos casados, mais discutíamos sobre as coisas. Eu pensei comigo mesmo. Isso é apenas um programa de TV. Até mesmo essa mulher pode ser inventada. Foi minha culpa me envolver emocionalmente com alguém que nem conhecia. Vamos esquecer isso, eu disse a mim mesma. Mas pensei muito sobre isso. Eu não desisti de ter um filho e não disse uma palavra sobre isso. Então, por que Steve de repente começou a falar assim? As palavras do meu marido estavam me incomodando estranhamente, mas não ousei questioná-lo porque estava ficando paranoico. Então parei de pensar nisso e pensei positivamente sobre o que eu poderia fazer. Sim, deixe-me ir ao hospital e fazer alguns exames. Se houver algo errado comigo, fará sentido. Eu decidi ir ao hospital o mais rápido possível. Após o exame, o médico disse que não havia nada de errado com o meu corpo e que provavelmente se devia à minha condição física e estilo de vida. Eu fiquei aliviada só de saber que meu corpo não era incapaz de ter filhos. Então, será que há um problema com meu marido? Mas eu acho que ele me disse há muito tempo que ele engravidou sua namorada quando era mais jovem. Tenho certeza de que o médico está certo. Eu consegui me tranquilizar rapidamente de que era improvável que meu marido fosse a causa do problema. O que me deu um pouco de esperança de que eu seria capaz de conseguir se me esforçasse o suficiente. Mas mais do que isso, eu queria saber como conseguir a cooperação do meu marido, que recentemente estava totalmente relutante em ter um filho. Isso se tornou uma preocupação maior do que eu de fato de não podermos ter filhos. Eu me pergunto se ele desistiu da ideia de ter filhos, e se sim, sinto que é minha culpa. Ou talvez ele esteja muito ocupado com o trabalho ultimamente e não tenha energia para se esforçar tanto para ter um bebê. De qualquer forma, eu queria saber como meu marido se sentia.
mas não tive coragem de perguntar diretamente. Então tentei descobrir trazendo o assunto do programa do outro dia. Ei, lembra do programa médico que vimos na TV outro dia? Eu estava pensando, talvez o marido seja o problema? Eu disse isso de brincadeira e observei a reação do meu marido. Ah, aquele programa! Aquele em que a mulher disse que não poderia ter filhos? Isso mesmo, eu me identifiquei um pouco com aquilo, então pensei um pouco sobre o assunto depois disso. É só um programa de TV, não é? Você está tão entediada a ponto de ficar pensando nisso? Eu sei que é só um programa de TV, mas o problema da mulher era tão emocionante que não consigo deixar de me identificar. Casais passam por muita coisa e às vezes é difícil para as pessoas perguntarem aos maridos sobre os seus problemas. Eu não me importo com a gravidez dos outros, você também está sendo irritante com isso. Eu não poderia me importar menos com tudo isso. Então você não se importa em ter um filho comigo? Não é isso que eu quis dizer. Não transforme isso em uma situação como a do programa de TV. Além disso, você tem coisas melhores para pensar. A resposta do meu marido foi como se ele estivesse tentando encerrar a conversa. E mesmo que eu não soubesse o que ele estava tentando dizer, ele parecia menos disposto a cooperar. No dia seguinte, meu marido teve uma festa com colegas de trabalho e voltou para casa bêbado. Ele caiu no sofá e adormeceu. Quando fui até o sofá para pelo menos cobri-lo com um cobertor, vi que ele estava com o celular na mão. A tela do celular estava ligada e vi que ele estava mandando mensagens para alguém. Eu me senti culpado, mas eu olhei. Era uma conversa entre o meu marido e um amigo. A conversa descrevia os sentimentos do meu marido sobre o nosso casamento e parecia mais uma reclamação do que um pedido de conselhos. A essência da conversa era que meu marido não conseguia mais me ver como mulher e que a procriação era dolorosa. E pude ler essa parte, mas não o restante da conversa. Queria não ter visto isso. Eu não pude esconder o meu choque, mas me senti um pouco culpado, pensando se eu o tinha pressionado demais. Eu sabia que meu marido tinha perdido o interesse em ter filhos. Não desisti e pedi para ele cooperar, mesmo que meio relutante. Por volta dos meus 38 anos, percebi que o que vinha todos os meses não estava vindo. Pensei que não poderia ser, então comprei um teste de gravidez na farmácia e deu positivo. Havia a possibilidade de ser um falso positivo, então fui ao ginecologista para ter certeza. O resultado foi que eu estava grávida de 6 semanas. Steve, conseguimos! O que uma velhinha como você está gritando sobre? Um filho, estou grávida! Meu marido ficou em silêncio. Fiquei imaginando se ele estava surpreso ou talvez até feliz, mas queria acreditar que ele estava realmente feliz. Mas eu estava completamente errada. Você realmente está grávida? Você vai dar à luz em uma idade mais avançada. Esse filho vai definitivamente ter deficiências. O futuro dele é sombrio. Por um momento, eu não entendi o que meu marido estava dizendo. Meu marido continuou sem nenhum traço de desculpa. Se for uma criança com deficiência, eu não posso cuidar dela. Isso custaria muito dinheiro e eu não quero ter uma vida difícil desse jeito. Faça um aborto. Se você não fizer, eu vou me divorciar de você. O quê? E se não é o bebê que você estava esperando? Como você ousa? Eu estava tão chateada que comecei a chorar espontaneamente. Esperando? Você queria tanto um filho que eu deixei você ir ao médico. Você deveria ser grata por eu não ter me oposto desde o começo. Eu sabia, isso é uma coisa terrível de se dizer. Eu posso perdoá-lo por me maltratar, mas não posso perdoá-lo por presumir que meu filho ainda não nascido teria deficiências. E mesmo que a criança tivesse alguma deficiência, pensar em quanto dinheiro ela nos custaria me faz pensar que meu marido só pensava em ter um filho como uma espécie de ferramenta que precisaria ser mantida. Então é esse tipo de pessoa que você é, mesmo quando você finge ser uma boa pessoa na frente das outras pessoas do trabalho. Cala a boca! Eu sou o que está sofrendo com seu comportamento compulsivo. Você é a que não consegue entender o sentimento das pessoas. Depois de uma breve discussão, meu marido se acalmou. Apenas faça o aborto. Me prometa. Além disso, eu não vou pagar por isso. Você paga por tudo. Eu não vou me envolver. Se você quebrar essa promessa, nós vamos nos divorciar. Eu não estou à disposição dele a qualquer momento. Vou me divorciar, porque é meu filho e eu vou tê-lo. Doutor, eu vou ter o bebê. Quando fui ao consultório médico para ver se estava grávida, não estava com meu marido, então acho que o médico ficou preocupado. Por favor, decida imediatamente o que você quer fazer com o bebê. Fui informada com antecedência. No entanto, eu já tinha decidido ter bebê e não havia mais dúvida em minha mente. Talvez eu tenha sofrido financeiramente, mas felizmente tenho um emprego e uma renda estável. Não sei o que o futuro reserva para mim com um marido que fala absurdos assim. Seria muito melhor para uma criança ser criada somente por mim.
Meu marido e eu nos divorciamos, mas felizmente, com a ajuda de amigos e familiares, consegui criar um ambiente em que posso criar meu filho e trabalhar. Vou cuidar bem dessa criança, vou criá-la para ser uma ótima criança. Sinto que estou mais forte agora, que tenho uma pessoa que é mais importante para mim do que minha própria vida. Eu costumava depender mentalmente do meu marido, mas a partir de agora, enquanto essa criança estiver comigo, poderei superar qualquer coisa. Muitas vezes se diz que uma mãe é forte. A criança que nasceu era uma menina, uma criança saudável. Eu queria nomeá-la com o nome da minha autora favorita, então a chamei de Grace, na esperança de que ela fosse uma criança inteligente. Grace era brilhante e determinada, mesmo quando criança. Ela estava disposta a ajudar em casa e se esforçava muito nos estudos. Como minha família também é de mãe solteira, não pudemos receber nenhum apoio financeiro, então só pude mandá-la para a faculdade comunitária. Mas ela se formou sem dificuldades e conseguiu arrumar um emprego tranquilamente. Minha filha conseguiu um emprego em uma empresa local. Eles fazem produção de programas de TV. Minha filha trabalha como secretária do presidente e às vezes também faz propostas para programas. Felizmente, o presidente da empresa cliente também é muito gentil com ela. Já se passaram 20 anos desde o divórcio. Um dia, quando eu estava fazendo compras com minha filha, estávamos andando por uma rua cheia de restaurantes. Um homem com uma aparência um tanto familiar passou na nossa frente. Por acaso, eu encontrei meu ex-marido. Meu ex-marido estava caminhando sozinho com um homem. Eu não o via há muito tempo e ele parecia muito mais velho. As rugas entre as sobrancelhas estavam nitidamente marcadas e sua personalidade ruim estava estampada em seu rosto. Meu ex-marido parou, olhou para mim e me falou: "Logo quando acho que vejo alguém que já vi antes, é você. Oh! A garota do seu lado é a nossa filha? Você realmente deu à luz a ela? Ela parece normal, isso é engraçado." Ei, que diabos! Não consegui conter minha raiva diante da falta de delicadeza do meu ex-marido e elevei a voz. De repente, Grace olhou nos olhos do meu ex-marido e o cumprimentou com a voz calma. "Prazer em conhecê-lo, pai que me abandonou. Meu nome é Grace." "Você tem muita coragem para dizer isso quando conhece alguém pela primeira vez." Minha filha e meu ex-marido nunca tinham se encontrado, mas minha filha, que conhecia a situação, sempre quis dizer algo sarcástico ao pai se o encontrasse. E o momento finalmente chegou. Fiquei impressionada com o quão calmamente ela lidou com a situação, apesar de ele ter aparecido de repente na frente dela. Quando olhei para o lado, vi um homem ao lado do meu ex-marido com uma expressão duvidosa no rosto. E ele parecia estar tremendo um pouco. Quem diabos é esse homem? Vendo o homem se comportando de forma muito apática, meu ex-marido falou com ele com um olhar preocupado no rosto. "Bem, o que aconteceu?" "Desculpe, Steve. Ele é o meu... Ele está suando frio. O homem ao lado dele, Ben, parecia saber de alguma coisa. Meu ex-marido e eu vimos a expressão do rosto de Ben, o que nos deixou confusos, mas Grace pareceu entender imediatamente. Aparentemente, esse homem era o advogado-geral da empresa de Grace. Ben tinha visto minha filha com o presidente da empresa várias vezes, então ele parecia conhecê-la apenas de aparência. "Desculpe, Steve, com licença," ele disse e saiu correndo. "Ei, o que aconteceu?" Para o pai, que não entendia o que estava acontecendo, Grace disse: "Pai, ouvi dizer que você disse coisas terríveis para minha mãe antes de eu nascer. Espero que as coisas estejam melhores para você agora. E eu conheço o homem que você estava junto." "Ei, foi sua mãe que foi a pessoa ruim. Eu não sei o que ela te disse, mas ela está me fazendo parecer um monstro. E como você conhece o Ben? Ele é um velho para você." "É um segredo. Sinto muito pelo Ben, mas isso é suficiente por enquanto." "Que diabos? Me conta!" Com um sorriso irônico no rosto, Grace diz: "Adeus, pai que nos abandonou." Com isso, fomos para casa. Alguns dias depois, o presidente da empresa pediu a Grace para criar um plano para um programa que enviaria mensagens a pessoas que quisessem se vingar de alguém, e a ideia foi aceita. Grace me contou que a ideia veio do desejo de se vingar do meu ex-marido. "Mãe, por que você não vai ao programa? Vamos usar o programa de TV para punir meu pai pelo que ele fez conosco." Pensei por um momento que isso poderia ser um pouco cruel, mas era a única maneira de eu poder me vingar do meu ex-marido. "Isso é interessante. Se você diz, então eu irei." E assim ficou decidido que eu apareceria no programa.
A gravação do programa me lembrou daquele programa que vi na TV em que a mulher falava sobre seus problemas para engravidar. E como a mulher do programa, contei a história do meu passado enquanto segurava a dor. Eu já tinha superado a dor, então fingi minhas lágrimas. Fiquei impressionada com minha habilidade de atuar. Naturalmente, o apresentador e os artistas na plateia reagiram com comentários severos, como: "Ele é terrível" e "como é insensível". Acho que o programa teve uma certa dose de emoção. Depois da gravação, Grace disse: "Mãe, isso foi ótimo, obrigada", ela me disse. Grace estava sorrindo. Logo após o programa ir ao ar, recebi uma ligação no meu celular do meu ex-marido. "Você estava na TV, não é? Você vai me expor para o país inteiro. Por que você está falando de mim na TV?" Steve ligou para o meu celular. Aparentemente, ele estava assistindo ao programa por acaso. "Oh, me desculpe, eu só tive a chance de estar na TV. Eu pensei que seria uma ótima oportunidade, então aproveitei. Já faz parte do passado, então deve estar tudo bem", eu disse com uma risada. "Me dá um tempo, eu peço desculpas. Isso é tão embaraçoso para mim que nem consigo ir trabalhar." Pedir desculpas não vai adiantar. "O cara que estava comigo outro dia me disse que agora é advogado corporativo e por algum motivo ele está me pedindo desculpas. Qual é a sua relação com o Ben?" Ben é o advogado-geral da empresa de Grace, você não sabia disso? Coincidências são uma coisa maravilhosa, mas pedir desculpas não vai adiantar. Ben está nos ajudando pessoalmente. Você está sendo traído por alguém que você conhece por causa da sua personalidade. "De jeito nenhum, não posso acreditar que Ben faria isso." "É só isso? Vou desligar agora." Encerrei a ligação, meu ex-marido parecia tão patético. Depois, Ben me contou sobre a situação do meu ex-marido. Havia um número surpreendente grande de mulheres na empresa do meu ex-marido que tinham visto o programa em que eu estava. E logo os rumores sobre a verdadeira natureza dele se espalharam por toda a empresa. A razão pela qual os rumores começaram é porque ainda há pessoas trabalhando na empresa do meu ex-marido que me conhecem porque ele costumava me convidar para churrasco da empresa quando ainda era casado comigo. Parece que, por causa dos rumores, meu ex-marido achou difícil ir trabalhar e, como resultado, ele pediu demissão. Não havia como ele conseguir um emprego depois disso, então ele estava trabalhando meio período para conseguir se sustentar. Não há nenhuma mulher para cuidar dele, e ele parece estar vivendo uma vida solitária por conta própria. Por outro lado, eu tenho um bom emprego na minha idade. Pediram para eu continuar trabalhando mesmo após atingir a idade de aposentadoria. Grace ainda está trabalhando como secretária do presidente, mas ela é uma boa trabalhadora e sua renda está aumentando. E ela até está planejando se casar com o filho do presidente. Mal posso esperar pelo dia em que minha filha terá um filho.